O assunto é meio ambiente aqui no Jornal da USP. Aliás, há um ano, exatamente um ano, né, que a gente vem fazendo a nossa coluna sobre meio ambiente aqui. O ambiente é nosso meio. Com o professor Pedro Luiz Costes, professor associado livre-docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, PROCAM, do Instituto de Energia e Ambiente aqui da USP, professor da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, que tem também um canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Há um ano, professor? Exatamente um ano. Estamos completando o primeiro aniversário da coluna. É verdade. Toda sexta-feira aqui falando sobre esses temas ambientais. E quantos temas nós falamos ao longo deste ano, mais gerais, partindo desde a conscientização da população, a importância de todo mundo, eu, você, todo mundo entender dos temas de meio ambiente, afinal de contas tem a ver com a sobrevivência, né? Limpeza da água, sobrevivência do ar, da gente respirar água, ar limpo, tem a ver com esses temas mais gerais e tem a ver também com os temas específicos, uma determinada política do município ou do estado e que interfere de alguma maneira no meio ambiente. Foram vários assuntos. E se a gente tivesse, professor Pedro, que elencar aqui, fazer um resumão, né, nesses minutos, sobre os temas mais urgentes que nós tratamos aqui e que serão ainda importantes no futuro próximo, sobre meio ambiente? Bom, a perspectiva da coluna sempre foi de trazer as questões ambientais para o cotidiano das pessoas, mostrando que isso não que as causas ambientais, as questões ambientais, elas não estão alheias aí ao nosso dia a dia. Na verdade, elas pertencem ao nosso dia a dia e influenciam a nossa qualidade de vida, a nossa saúde, né? Então foram vários os temas que trataram disso, como por exemplo, parte de transporte, né? A gente falou muito a respeito de transporte de massa, transporte público, falando por exemplo sobre ampliação das marginais, o impacto que isso pode ter no trânsito na cidade de São Paulo, a falta de investimentos em transporte público de massa, né? Que cada vez mais faz com que as pessoas optem pelo uso do automóvel, aí, com repercussão importante na redução da qualidade do ar. Falamos muito também sobre água, né? O sistema Cantareira, vira e mexe, ele é pauta aqui, ele frequenta os comentários, porque ele demanda uma preocupação aí praticamente constante, né? Falamos a respeito também de leis ambientais, de projetos ambientais que estão tramitando não só aqui na Câmara dos Vereadores de São Paulo, mas também no Brasil como um todo, que, por exemplo, levou a retomada, no caso de São Paulo, mas a implantação no Brasil da inspeção veicular, né, que passa a valer aí ao final de 2019, início de 2020, para todos os veículos. Então foram assim temas dos mais diversos, né? Falamos também sobre o Acordo de Paris, sobre a saída, né, dos Estados Unidos, né, do Acordo de Paris e a opção do Trump pelo uso, pela retomada aí do incentivo ao uso do carvão. Quer dizer, foram temas os mais diversos possíveis que permearam aí essa coluna aqui ao longo do seu primeiro ano, né? Quer dizer, são temas que mostram que as questões ambientais, como eu disse, elas não estão alheias ao nosso dia a dia, elas permeiam o nosso dia a dia e influenciam nossa qualidade de vida, nossa saúde, enfim, estão influenciando aí cotidianamente, assim como acontece, né? Acaba sendo uma disputa meio injusta, né? A gente tentar disputar espaço com economia, com política, né? Que são as hard news, né? Mas eu digo que as questões ambientais influenciam o nosso dia a dia tanto quanto a economia. Só que normalmente as pessoas não se dão conta disso. Não associam esses fatores. Então a gente tem essa, não vou dizer que seja uma missão, mas tem essa pretensão de chamar a atenção das pessoas para isso. Falar assim, olha, as questões ambientais, elas não estão ali isoladas, né? Não é um livro bonito que um dia eu vou abrir e vou ler. Contar para o meu filho história. Isso faz parte do nosso cotidiano. Agora, professor Pedro, e já provocou, inclusive, todas essas questões e ali, por necessidade, mudanças de comportamento importantes. Sim. Né? A gente tem que falar isso também. As pessoas estão começando a ficar um pouquinho mais conscientes, pouquinha coisa, mas com a história das sacolinhas, com a história, né, do reuso da água, eu acho que a gente pode pontuar isso também. Tem feito com que as pessoas
conheçam mais as informações, tenham acesso às informações, a ponto de mudar o pensamento e o comportamento. Sim, e isso é uma questão importante, né, dessa coparticipação nas soluções, para não jogar na mão do Estado, seja Tudo, ele né? município, governo estadual, governo federal, todas as soluções, ou seja, as pessoas precisam participar, como por exemplo na questão do lixo, né? Se as ruas estão sujas, é porque alguém jogou o lixo na rua. Então começa essa consciência, né, a partir da destinação correta do lixo, evitar gerar lixo excessivamente, né? Foi até um dos primeiros tópicos que a gente abordou, que eram os 3 R's, né? Reduzir o consumo, reutilizar o que for possível e reciclar o que não for mais necessário. Então, tudo isso parte de uma conscientização do consumo, quer dizer, vou consumir o que é necessário e que tem a ver também, como eu estava falando de economia, isso tem a ver com uma recomendação que muitos economistas fazem, né? Falam assim, olha, se você quer cuidar das suas finanças pessoais, tal, começa repensando suas práticas de consumo, né? Para ver se de repente você não está consumindo mais do que você precisa, mais do que é necessário. E isso tem um apelo ambiental muito grande, porque na medida que você consegue reduzir o seu consumo, obviamente você vai reduzir os impactos que isso gera, como por exemplo geração de lixo. Então essa conscientização ela é muito importante e eu acredito sinceramente, né, sem nenhuma pretensão, que isso venha ocorrendo não por causa necessariamente da coluna, mas de maneira geral por conta da cobertura que a imprensa vem dando, ampliou ao longo dos últimos anos em relação às causas ambientais, nas questões ambientais, mostrando que isso faz parte do nosso cotidiano. Então essas discussões, por exemplo, ontem mesmo eu estava lembrando isso em sala de aula, né, na pós-graduação, que São Paulo, por exemplo, abdicou de uma discussão extremamente importante que vem ocorrendo em grandes metrópoles do mundo, que é o tipo de combustível que a gente vai priorizar para o uso urbano. Então você tem cidades onde você tem, por exemplo, políticas para banir o uso do óleo diesel, né, para incentivar o uso, por exemplo, de veículos elétricos ou veículos híbridos. E São Paulo, infelizmente, abriu mão desse tipo de... Tudo com prazo ali e prazos que são cumpridos, né? Exatamente. E São Paulo abriu mão desse tipo de discussão, que é algo que influencia diretamente na qualidade do ar que a gente vai respirar. Saúde das pessoas. Exatamente, uma questão de saúde pública. Então eu fico muito feliz com esse primeiro aniversário da coluna, né, por ter conseguido, né, sempre fica aquela preocupação, né, será que vai ter tema suficiente para sustentar a coluna assim durante... Nossa, professor, mas vida longa a coluna. Mas tema é o que não falta, né, às vezes tem a dificuldade de escolher, falar assim, qual que vai ser o tema da semana. Ou vamos priorizar. Exatamente, qual que vai ser priorizado, porque às vezes os temas, eles aparecem assim a rodo, né, e eu brinco e falo assim, que o próprio governo se encarrega de fornecer a pauta, porque às vezes ele comete alguns desmandos, né, como aconteceu no caso das reservas nacionais, tal, e outras causas que vão aí permeando o nosso cotidiano. Muito bem. Portanto, vida longa, é só o primeiro ano do Ambiente é Nosso Meio, sempre às sextas-feiras, aqui com o professor Pedro Luiz Cortes, professor associado livre-docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental PROCAM, do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Vai lá também, né, no YouTube, confere todo esse bate-papo nosso, o professor grava aqui, filma, pode ver a cara da apresentadora na manhã de sexta-feira, às vezes meio, né? Porque rádio é assim, né? Enquanto não tem a gente tá meio despenteadinho, não tem problema não. Vai lá e presta atenção no tema, que é o mais importante. Professor Pedro, muito obrigada mais uma vez e até a próxima semana. Uma boa semana a todos. Até lá.